O Jordan Belfort hoje tem 57 anos e tem 22 anos que ele está limpo. As cenas que mostram no filme, que ele trouxe também no livro, são de fatos verídicas. E ele está limpo de cocaína, de álcool e de várias drogas que eles utilizavam naquela época. Ele escreveu o livro durante os 4 anos que ele passou preso, de 2003 a 2007, falha engano, que foi logo depois que tudo já tava estourado, a lavagem de dinheiro dele, toda ilegalidade que ele fazia, certo, com as corretoras, e dizem que ele deu golpe em mais de 1.500 investidores foram lesados, certo? Eu vou contar um pouquinho da história dele. No primeiro dia que ele começou a trabalhar, em 1985, depois de fazer várias provas, especializações e tudo, ele foi contratado por uma corretora e aconteceu um evento que é chamado de Segunda-feira Negra, onde os índices da Dow Jones caíram mais de 20%. Então a corretora que ele começou a trabalhar no primeiro dia de trabalho quebrou e ele ficou desempregado. 2 anos depois, em 87, ele montou a sua própria corretora, que o nome era Stratton Ockman. E nela ele vendia penny stocks, que são ações de pequenas empresas ou baixo valor que ninguém queria, uma coisa que ninguém queria. E ele utilizou o roteiro que ele montou da máquina de vendas para vender essas ações e também para ensinar a equipe que ele contratou para vender. E essa equipe era literalmente de guerra, era formado pelos maiores traficantes de maconha da época, lá de Wall Street, certo? Ele formou esses caras para vender utilizando o roteiro da máquina. Só que o que acontecia? Mesmo com o script todo pronto, o roteiro todo pronto, eles não conseguiam vender. E em algum momento, tanto ele quanto o Donnie, que é representado pelo Jonah Hill, eles falaram, gente, eu consigo vender, o Donnie consegue vender muito bem, mas esses caras que já eram traficantes, já eram vendedores natos, não estão conseguindo vender. E aí é onde entra o segredo da máquina de vendas. São 3 passos. Ele controla o ritmo de vendas, ele constrói um report massivo e ele reúne a inteligência do prospecto. No primeiro, quando você vai vender algo, os 4 primeiros segundos, sabe aquela ideia da primeira impressão que fica? Os 4 primeiros segundos são essenciais para qualquer venda. Então você precisa ter um entusiasmo como o inferno, enthusiastic as hell, que ele chama, que é mostrar entusiasmo mesmo na venda, na palestra, na abertura, no que você vai fazer. Porque as pessoas recebem um pouquinho desse entusiasmo. O segundo passo, dentro do passo 1, é o Shark Attack, que é você ser afiado como uma taxa, uma taxinha. Então você precisa estar afiado no que você vai falar. E o terceiro é a Figurity of Authority, que é você ser uma autoridade, uma figura de autoridade no que você está falando, dominar o que você está falando. O segundo passo da metodologia dele, a máquina de vendas, é você criar report, que é o quê? Você criar aproximação com o seu cliente. Inicialmente você não vai fazer perguntas ou não vai vender o produto, você vai tentar criar uma aproximação, quebrar esse gelo, certo? E só depois você vai criar perguntas específicas para saber se o seu produto é a necessidade ou não do seu cliente. E o último passo é a persuasão para o fechamento. E aí, pessoal, não achem que vai ser aquele cenário de você ir lá falando, o cliente ouvindo seu produto e tal, e você conseguir fazer uma venda muito boa. Não, vão ter objeções. E aí entra o chamado sistema de linha reta. Você tem que manter uma linha reta desde o início até o fechamento da sua venda. Se em algum momento você já está com objeções, você tem que voltar rapidamente para o passo e entra a teoria dos 10 segundos, onde você tem 10 segundos para o cliente confiar e acreditar e amar em você como vendedor, confiar e amar na sua companhia e confiar e amar no seu produto. E você tem que fazer de tal forma, ser tão persuasivo, com tão entusiasmo, que ele não vai querer comprar esse produto de mais ninguém. Quem tiver algum produto similar ao que você está oferecendo, ele não vai querer, certo? Então, pessoal, para qualquer coisa que vocês forem vender, forem palestrar, for fazer uma abertura de algo, você precisa, primeiro, não passar desânimo, não passar desinteresse, seja entusiasta, venda com energia, traga energia, certo? A segunda, faça pequenos acordos, crie reportes, certo? Direcione o pensamento do cliente, muitas vezes, vamos ao mercado hoje à noite? Ou vamos ao mercado hoje à noite, certo?
Crie isso, traga esses retornos, certo? E o terceiro é passe razoabilidade do que você está falando. Sempre pergunte, sempre que você concluir, pergunte. Isso faz sentido para você? Tem lógica? Esse caminho que a gente está seguindo tem lógica para você? Então você precisa seguir esses passos, certo? Primeiro, controlar o ritmo da venda, construir esse report, essa interação, esse entusiasmo e depois reunir inteligência para saber se realmente o que você está vendendo atende à necessidade do seu cliente. Certo? Grande abraço e nos vemos amanhã. Amanhã eu vou trazer uma live com os principais ensinamentos de Dan Cockerell. Ele era o VP, o vice-presidente da Magic Kingdom, que é da Disney. Se você gostou da live, se você gostou desses insights, clica aqui no aviãozinho, aqui embaixo, compartilha com alguns amigos, gerente de projeto, vendedores, líderes, que eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar em várias atividades da sua vida. São as dicas valiosas da máquina de vendas do Lobo de Wall Street.